Bom dia, na paz do Senhor Jesus, irmã Mônica aqui. Hoje é terça-feira, dia 23 de dezembro de 2025. Você já ouviu a voz do Senhor hoje? Lá no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 27, diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 14, diz assim: Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós somos filhos, nós somos ovelhas. E as ovelhas ouvem e seguem a voz do pastor. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 3, no versículo 7, diz assim: Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Às vezes, nós nos sentimos bloqueados na nossa vida e ficamos achando que é coisa do inimigo ou algum grande pecado oculto e ficamos fuçando a vida da gente procurando algum pecado, alguma brecha, alguma porta que foi aberta para o inimigo entrar, e às vezes a gente acha que é o inimigo e às vezes somos nós mesmos que bloqueamos o fluxo da bênção de Deus na nossa vida. E às vezes não é por coisa grande, por coisa muito pequena. Porque quando entregamos a nossa vida para o Senhor, passamos a ser filhos de Deus. O nosso desafio é ouvir a voz do pastor e é obedecer aos seus comandos. Hoje a gente conhece muito esses aplicativos de tipo Waze e GPS, né? E se a pessoa fizer um caminho errado, vai ter que corrigir a rota. E a vozinha fica lá, né? Falando aquela vozinha chata de aplicativo de GPS, né? E às vezes, a gente, em algum ponto da nossa vida, o Senhor deu um comando. Às vezes é algo simples e que a gente não correspondeu e trouxe bloqueios. Mas você é filho, filha de Deus, você é ovelha do Senhor. Então, aquiete seu coração, ouça a voz do Senhor. A coisa mais preciosa que nós temos na nossa vida é ouvir a voz do Senhor. E para ouvirmos a voz do Senhor, nós temos que aquietar muitas vozes dentro de nós. Aquiete todas as vozes da sua cabeça, desse mundo. Tira as distrações. Procure um lugar quieto dentro de você mesma. Às vezes o lugar não é nem um lugar físico que você está precisando. Às vezes é um lugar quieto dentro de você para ouvir a voz do Senhor. E às vezes a gente fica pensando assim, quando Deus fizer isso, quando Deus fizer aquilo, quando acontecer isso, quando acontecer aquilo. Não espere. O dia é hoje. O dia de ouvir a voz do Senhor é hoje. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o coração. Ouça a voz do Senhor hoje. Por isso eu perguntei, você já ouviu a voz do Senhor hoje? Às vezes um comando tão simples, algo tão simples, que o Senhor fala ao teu coração. Às vezes é aquieta, senta, pega a Bíblia, ora. E às vezes a gente na correria, não, agora não. Agora eu tenho que lavar a louça, agora eu tenho que pegar o ônibus, eu estou atrasada para pegar o ônibus. Agora eu tenho isso, agora eu tenho aquilo. E assim a gente vai
procrastinando. Eu não gosto dessa palavra, mas é o que a gente faz. A gente vai empurrando, deixando para depois, empurrando com a barriga. Minha mãe dizia, essa palavra que criaram aí, a minha mãe chamava de empurrando com a barriga. E a gente vai empurrando com a barriga. Não faz mais isso não. É hoje. Ouça a voz do Senhor. O Senhor está falando com você. O Senhor está te pedindo algo. Dedique-se a ouvir a voz do Senhor e a seguir os seus comandos. Corrija a rota. Volta para o lugar secreto. Acalma o coração. Alegre-se no Senhor. Permaneça nele. Lá no livro de João, no capítulo 15, fala que Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Se vós permanecerdes em mim. Às vezes, irmãos, às vezes o Senhor está tentando nos podar, nos limpar, para que nós damos mais fruto. E às vezes a gente mesmo é que bloqueia o fluxo da vida do Senhor em nós. Por causa de distrações, embaraços dessa vida. Volta para o lugar secreto para ouvir a voz do Senhor. Não tem coisa mais preciosa nessa vida do que ouvirmos a voz do Senhor. Quem sabe o bloqueio da minha e da sua vida não está nisso. Um comando simples. Porque o Senhor não te pede nada que você não possa fazer. Não vai me pedir nada que eu não possa fazer. E às vezes, por não ouvirmos a voz do Senhor, nós bloqueamos o fluxo da vida abundante de Deus em nós. Então, a meditação que eu deixo para você hoje. Você já ouviu a voz do Senhor hoje? Porque o Senhor é o nosso pastor. Nós somos ovelhas, ouvimos a sua voz. Os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Deixe-se guiar pelo Espírito de Deus. E o fluxo da vida abundante, rios de água viva, jorrarão do seu interior. Que o Espírito Santo fale ao teu coração. Ouve hoje a voz do Senhor. Deus te abençoe. Fique com Deus.